Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. O tema, a culpa humana e a graça de Deus. Nós estamos no nosso segundo subtema, que é os efeitos da culpa. Nós temos que ter cuidado com as leis, ao quebrá-las, trazerem consequências graves para as nossas vidas. Há leis que são quebradas que não trazem tanta consequência, mas há leis que são quebradas que a culpa vai trazer consequências graves sobre a nossa vida. Por exemplo, as consequências da culpa dependem da lei que você quebrar. Ou seja, se você quebra uma lei de trânsito, ela pode trazer a consequência uma multa ou pode até trazer prisão. Se você infringir uma lei da sociedade, pode ter prisão ou algum serviço comunitário. Depende do ato pela qual você fez. Se você infringir alguma lei pessoal, você vai sofrer críticas da sociedade ou autocondenação. Então depende muito do ato que você fez, que traz a culpa sobre a sua vida, e essa culpa vai trazer consequências graves, leves ou moderadas. Porém, nós temos a culpa teológica. A culpa teológica traz consequências mais sérias. Deus é amor, claramente. Deus é amor. Mas também nós temos que ver o outro lado de Deus, que é o lado da justiça. Então Deus é justo. Ele derrama amor sobre as vidas daqueles que se arrependem e pedem perdão, mas ele aplica a sua justiça como um Deus justo para aqueles que não querem se arrepender dos seus erros, das suas culpas, e trazem consequências severas. Quando Adão pecou, Deus falou para ele: olha, se você desobedecer a lei pela qual eu estou te dando, você vai morrer. Ele não estava dizendo da morte física, e sim da morte espiritual. Ou seja, a separação que o pecado traz entre nós e Deus. Há um abismo grande entre nós e Deus por causa do pecado. O pecado gerou no coração do homem a morte espiritual. E isso fica bem claro quando nós olhamos para a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos os homens pecaram. E se pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. É por isso que a culpa teológica traz consequências mais sérias, porque nós estamos distantes da presença de Deus, do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos ama de uma tal maneira que por meio de Cristo Jesus, Ele veio se sacrificar em nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso a Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós temos um canal aberto para Deus. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus têm o perdão, a justificação, a salvação por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Mas há um outro texto de Romanos, capítulo 6, verso 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que nós recebemos do pecado, aquilo que nós recebemos do mundo, aquilo que nós recebemos dos prazeres do mundo, aquilo que nós recebemos dos prazeres da carne, é a morte. É a única coisa que nós ganhamos em viver para o pecado. Mas ele diz que o dom gratuito, de graça, é a vida eterna. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele morreu para nos dar a vida eterna. Então, Paulo ele diz, o salário do pecado é a morte. Claramente. Mas
o dom gratuito, a graça de Deus, aquilo que eu não mereço, Ele nos dá de graça em Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Por isso que Cristo diz lá em João capítulo 11, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Ele veio dar a sua vida em favor de nós. É por isso que no João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, queridos, a culpa teológica é a morte. Por quê? Porque é o salário do pecado. Mas o dom gratuito, o dom de graça, é a vida eterna, que é dada por Deus em Cristo Jesus. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que os efeitos da culpa estão nos rodeando claramente. As consequências da culpa dependem da lei que eu quebro, do ato que eu faço errado. Se eu quebro uma lei de trânsito, tem multas, tem até prisão. Se eu infringo alguma lei, não matarás, não roubarás, pode dar prisão a algum serviço comunitário. Ou se há alguma lei pessoal, nós vamos sofrer críticas da sociedade e uma autocondenação. Mas quando nós falamos do pecado, a consequência é muito séria, porque nós estamos fadados a ir para a morte espiritual. E a morte espiritual é a separação eterna de Deus. Mas Ele quer nos dar vida eterna, mediante Cristo Jesus. Basta eu crer em Cristo e ter uma vida ligada a Deus por meio de Cristo Jesus. E assim eu terei a vida eterna. Os sentimentos de culpa exercem influências de diversas maneiras e veremos isso no próximo estudo. Ou seja, os sentimentos de culpa exercem influência de diversas maneiras em nossa vida. E nós vamos ver essas influências a partir de amanhã, uma por uma, o que elas podem trazer, quais as consequências que elas podem trazer na nossa vida. E isso nós vamos ver a partir do próximo estudo que começaremos amanhã. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Sustenta-nos debaixo da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque por meio da tua graça eu tenho a certeza da vida eterna. Mas se nós não estivermos debaixo da graça, nós estaremos debaixo da tua ira. E a ira é porque nós estamos vivendo para o pecado. E o Senhor aplica a sua justiça. Por isso, abra, Senhor Deus, os nossos olhos e o nosso coração para entender e compreender a tua palavra, para vivermos debaixo do teu amor e debaixo da tua graça. Porque é através do teu amor que nós temos a certeza que Cristo veio e morreu para nos dar vida e vida eterna. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte e aplica, Senhor Deus, a tua palavra em cada coração para vivermos de modo que glorifique e exalte o teu santo nome. Que teu Espírito Santo, ó Pai, entre em nossas vidas e transforma, Senhor, para que possamos chegar ao arrependimento. Ao arrependimento, buscarmos o perdão. E uma vez perdoado, somos salvos mediante a graça em Cristo Jesus. Em tudo nós te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre, e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.